Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na sua e na minha vida. Que alegria é poder nos reencontrarmos aqui através dessa plataforma virtual e durante essas horas da madrugada podemos buscar um pouco mais a presença do Espírito Santo de Deus, entender um pouquinho mais sobre a sua bela vontade e aprender um pouco mais com o nosso coração aberto sobre o que Ele tem guardado e reservado para as nossas vidas. E nesta madrugada eu queria abrir com você um texto que já me foi falado como sendo o texto mais complicado da teologia moderna, sendo um dos textos mais difíceis de se entender de toda a Bíblia. E em poucos minutos eu queria lê-lo e ver se você compartilha desse mesmo pensamento. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Olha só como diz aqui a minha versão. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exauste. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Veja, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com você é sobre o autor desse texto, dessa oração que nós acabamos de ler. O autor, você sabe da história, ele se chama Paulo, e ele passou nos seus primeiros anos de vida por um processo de conversão um pouquinho complicado. Ele não era nada mais, nada menos do que o maior perseguidor dos cristãos. Aquele que maltratava, aquele que prendia, que colocava de forma exposta em praça pública aqueles que eram seguidores de Cristo para os envergonhar. Paulo, enquanto Saulo, como alguns dizem, antes da sua conversão, quando na verdade Saulo é só a mesma palavra para Paulo em uma outra língua, Saulo, antes de ser convertido, ele merecia essa ansiedade, esse sofrimento que aqui é apontado. Veja, ele diz que existia um espinho na sua carne, um mensageiro de Satanás que foi colocado ali para lhe esbofetear. E quando ele era perseguidor dos cristãos, talvez no nosso pensamento, ele merecia muitos espinhos na carne para lhe esbofetear. Uma vez que ele estava perseguindo os filhos do Rei dos Reis. Mas a verdade é que Paulo, quando ele escreve esse texto aqui, ele não é mais perseguidor dos cristãos. Muito pelo contrário, ele é um dos maiores evangelistas que a igreja cristã primitiva tem. Ele é um dos maiores missionários, responsável pela abertura de várias igrejas, pela conversão de muitas almas. Ele é um daqueles caras que inspirava a construção e a formação dos pastores mais à frente. Sabe que Paulo, possivelmente aos nossos olhos humanos, não merecia um sofrimento como este. Quando ele diz que por 3 vezes ele pediu que o Senhor afastasse aquele agente de Satanás de sua vida, a resposta foi, de forma miraculosa, um desagradável não. Quando Deus responde para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, em outras palavras, é um discurso inteiro para dizer não. E sabe que às vezes nós lidamos com essas respostas negativas para as nossas orações também? Às vezes nós lidamos com situações complexas que nós não conseguimos entender o porquê que a solicitação que nós fizemos, por assim dizer, não foi atendida. Nós começamos a orar e pedir a Deus: Senhor, olha, tem um espinho na minha carne, um agente de Satanás que tem me esbofeteado, para que eu não ficasse ensoberbecido das grandezas das revelações. Ou você pode traduzir isso de outra forma: Senhor, essa dificuldade está aqui na minha vida só para que eu lembre o tempo todo de quem sou eu, de como eu sou pequeno. Mas, Senhor, se eu não tivesse essa determinada dificuldade, talvez eu fosse um cidadão melhor, um pai melhor, um diácono melhor, um líder melhor de igreja, um pastor melhor. Pai, se eu não tivesse essa dificuldade, eu seria um cantor melhor, um pregador melhor, um missionário, um evangelista. Veja, talvez a lógica que nós usemos em nossa mente é que quando nós oramos e assim nós estamos convivendo de acordo com a boa vontade de Deus, como Paulo estava pregando o evangelho, nós teremos todas as nossas petições atendidas. A maior mentira é que nós trazemos para a nossa realidade a ideia de que a Bíblia, ou a Palavra de Deus, é uma lâmpada em que nós esfregamos, se sai um gênio, nós pedimos 3 coisas para eles e tudo nos é realizado, quando na verdade isso não acontece na Bíblia.
Os apóstolos, os discípulos, os profetas, muitas das suas petições não foram atendidas, porque não eram eles que estavam no controle das situações. Eles entendiam quem estava nesse controle pedia aquilo que tanto lhes afligia, o livramento que tanto queriam, ou a situação que tanto buscavam, mas mesmo assim acreditavam que Deus, o Deus do céu, ele estava no controle de todas as coisas. O próprio Cristo, em pouco tempo antes de morrer, aflito em sua oração mais angustiante, ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Às vezes nós somos ousados o suficiente para duvidar da existência de Deus porque aquilo que nós pedimos não nos acontece. Às vezes vemos a miséria, a desgraça, tudo que há de ruim na face da terra, pessoas que perdem a sua vida, e nós começamos a nos perguntar se Deus realmente existe. Começamos a pedir a Deus e parece que as nossas orações às vezes não passam nem do teto, porque a gente se sente como se não tivesse sendo ouvido. Mas sabe, foram 3 petições, a Bíblia E na terceira, Paulo ouviu de uma forma miraculosa: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que aqui esse verso nos ensina? Nem tudo o que há de mal vem de Deus. Você concorda comigo? Se você tiver dúvidas, dá uma lida lá no que acontece com Jó. Nem tudo o que há de ruim vem de Deus. Você quer mais comprovações? Depois você lê a carta de Tiago, quando ele vai falar que Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo que mais lhe compraz. Mas quando essas coisas ruins nos acontecem, e Deus aparentemente decide não nos livrar dessas coisas ruins, se cumpre na nossa vida o que foi dito para Paulo: a graça de Cristo é mais do que suficiente. Quando Deus ele olha para Paulo e diz assim: a minha graça te basta, filho, ele está dizendo: olha, aquilo que é necessário para que você seja salvo eu já estou fazendo. Devido à existência do pecado, vão existir coisas desagradáveis, desconfortáveis, ruins para você. Mas mediante toda essa dor, mediante todo esse sofrimento, eu quero dizer para você que a minha graça te é suficiente. E sabe qual é a coisa mais incrível dessa passagem? É que Paulo não resmunga, Paulo não esperneia, ele ouve a voz do Senhor e ele acata. Quer ver só uma coisa? Ele diz no versículo 10, no versículo 9, parte B: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Você consegue entender o que essa passagem quer nos dizer hoje? Veja, quando você começar a observar a si mesmo e ver como Deus tem agido nas suas vidas, em algum momento você pode se sentir tentado a olhar com soberba, a se ver de forma elevada, com um olhar altivo. Mas sabe, quando você olha para você mesmo e percebe que você é tão pequeno, tão falho, tão pecador, que você não consegue viver nesse mundo sem o auxílio divino. Quando você olha para si mesmo, e a palavra de Deus diz que nós temos que nos examinar, quando você examina a si mesmo e reconhece o pecador que você é, o miserável que você é, como você não consegue ficar em pé sozinho. Quando você olha para si mesmo e você olha para esse vacilão aqui e diz: eu sou fraco. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que é nesse momento, nesta hora, que nós nos fazemos fortes. Porque a força não está em nós, a força não está nas nossas qualidades, a força não está nas nossas possibilidades, não está no nosso agir, não está no nosso pensar, não está nos nossos dons. A força é transcendente à nossa existência, ela é a parte do nosso eu, é Deus que é a nossa força. E quando nós reconhecemos que somos fracos e dependentes dele, a força dele é abundante em nossas vidas, a graça dele é superabundante em nossas vidas, e não há dificuldade que nós possamos enfrentar, não há dor que nós
possamos ver, que nós não consigamos enxergar no meio dela o próprio amor, o amor de Cristo Jesus. Porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Quando eu estou na fraqueza, na luta, na tribulação, é que o poder de Cristo Jesus repousa em nossas vidas. E não se engane, eu não quero trazer para você só pensamentos ruins, de forma nenhuma. Diante das dificuldades, diante das lutas, eu quero te dar uma certeza. A graça do Senhor nos é suficiente. Ele há de nos manter em pé diante das tribulações. A semelhança de Jó, jamais tocarão nas nossas vidas sem sua permissão. Nós temos a plena certeza de que a graça abundante de Cristo Jesus nos é mais do que suficiente. E hoje eu quero fazer uma oração por você que se vê fraco, se vê falho. Talvez olhe para o teto da sua casa e em uma oração diga: Senhor, eu não consigo me livrar desse pecado. Eu não consigo me livrar dessa dificuldade, da tentação, da perseguição, do sofrimento. Eu não sei qual é o espinho na sua carne. Mas eu quero te dar uma certeza hoje. A graça de Deus te basta. E o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. De boa vontade, pois, então, mas nos gloriaremos nas nossas fraquezas, para que em nós repouse o poder de Cristo Jesus. Você reconhece que é pequeno? Você reconhece que é falho? Então feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Graças te damos, bom Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E neste momento queremos te pedir, diante das nossas fraquezas, que o Senhor seja a nossa força, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por favor, Jesus, nos ajuda a nos reconhecermos pequenos do jeito que somos e vermos que só o Senhor é grande. Em nós não há como nós nos salvarmos. Mas olhando para Ti, nós temos toda a certeza de que é impossível nós nos perdermos. Por favor, continua conosco, nos dá boas horas de descanso na Tua presença. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te faça perceber a presença dEle em sua vida. Que a graça do Senhor seja abundante na sua vida. Uma ótima noite e um bom descanso a todos vocês.